hospedeiro encontrado. Quem disse isso? Testes de sistemas em 3, Calma, vai ficar 2. tudo bem! Você é um super-herói, cabrão! Você é o Besouro Azul. Eu vou precisar daquele seu arsenal agora, hein? Pensei que não fosse pedir. Aí sim! Bom dia, boa tarde, boa noite. Tá começando mais um podcast Nerd Exos. Meu nome é Paulo Elmil e aqui comigo em loco Humberto, direto aqui dos estúdios do Desk Coworking. e direto dos Estados Unidos, nosso link direto, nosso link exclusivo com o nosso sinopeiro quadrinístico especializado em assuntos mais heróicos, direto lá. Achei que você ia falar eróticos, também um susto. Foi quase. Aqui é o Vitor foi X, quase. galera, direto de Palmeiro City aqui, da Besouro Caverna, pra conversar com vocês. Isso aí. Bem, galera, esse episódio nós vamos falar do filme Besouro Azul, que estreou no cinema. A gente tá gravando aqui no dia da estreia, né, praticamente, né, Isso. na semana da estreia. E nós vamos trazer pra vocês aqui o que a gente achou, o que a gente não achou, o que gostou, o que não gostou. O que esse filme representa pro universo da DC. E nós vamos tentar trazer também aqui curiosidade do quadrinho, curiosidades que foram apresentadas lá. E olha, antes disso tudo, nosso sinopeiro oficial vai trazer pra gente a sinopse desse filme. Vitor, é com você. Então vamos lá. O recém-formado Jaime Reyes, Cholo Mariduenha, volta para casa cheio de aspirações para o futuro, apenas para descobrir que o lar não está exatamente como ele o deixou. Enquanto procura encontrar seu propósito no mundo, o destino intervém quando Jaime inesperadamente se encontra de posse de uma antiga relíquia de biotecnologia alienígena, o Escaravelho. Quando o artefato escolhe Jaime, Não é como Jaime, é hospedeiro Jaime. simbiótico, o jovem recebe uma incrível armadura que contém poderes extraordinários e imprevisíveis, mudando para sempre seu destino e fazendo dele o super-herói conhecido como Besouro Azul. Tá bom. Ele tá morando muito tempo nos Estados Unidos, ele tá botando tudo como se fosse coisa de sotaque de americano. Jaime, não é Jaime, Jaime Reyes. Jaime Reyes, eu não sou, eu sou Inclusive tem essa americano, não piadinha, sou né, no hispano. filme, né? Jaime Reis. Esse famoso Jaime Reis. Bem, pra começar, quero trazer pra vocês a pergunta. A essência do personagem tá lá? Pra mim. Eu? Pra vocês. Você não, do personagem. É. Pra mim tá. Eu... Sabe quando... Eu não voltei, não li nada antes de ver o filme, não vi nenhuma resenha. Inclusive não li nenhuma revistinha, não li nada pra chegar lá... Aliás, tinha muito tempo que eu não vejo nada, não leio nada do Besouro Azul. E na hora que eu fui chegando lá, sabe aquelas coisas assim? Tinha isso mesmo. Sabe? Eu fui lembrando das coisas. E foi assim, uma das poucas vezes em que eu fui no cinema ver uma adaptação de uma mídia para cinema e que eu saí tão com... Vamos botar. Não é nem questão de memória afetiva. Eu fiquei satisfeito de ter encontrado referências que faziam parte do que eu lembrava. Tá? Não é um personagem que eu acompanhei muito. Aliás, essa última versão do Besouro Azul nem é O Vitor vai falar da história toda, né? Então isso vai fazer sentido pra quem Inclusive, não conhece. antes do Vitor falar, eu falo, porque eu sei que o Vitor vai falar coisas mais, melhores. Coisas melhores. Então assim, eu gostei das referências que quando apareceram eu fui lembrando. Então, referências visuais, referências de personagens. Claro, tem adaptação? Tem. Tem muita coisa que foi feita pro filme ter sentido, até pra criar a trama desse jeito? Tem. Mas que é bem óbvia, né? Aparece lá assim. Mas pra mim, o que tá lá era o que eu lembrava do herói. Legal. Bem, no meu caso eu tô igualzinho você. Porém, eu nunca li nada do Besouro Azul. Só algumas participações, algumas aventuras específicas. Eu conheço o Besouro Azul, mas da animação. E a animação eu vi tudo presente ali, cara. Tudo que eu vi ali da animação, eu vi a essência presente ali. Então eu consegui comprar o filme ali.
Inclusive, eu falo que é um dos melhores filmes da DC pra mim, de adaptação. Tá ali pertinho com Mulher Maravilha, o primeiro filme, primeiro. né? Primeiro filme, que o segundo, pelo amor de Deus. Inclusive, tem podcast nosso sobre o segundo filme da Mulher Maravilha. Assistam. Só pra vocês terem noção como é que a coisa foi triste. Mas eu acho que esse filme, ele trouxe toda a essência, sim, desse personagem que eu vi nas animações. Eu, não só questão de ritmo, de roteiro, mas até o ator, né? Você consegue ver como é que é? Jaime. O Jaime Reis. Jaime Reis. Você consegue ver ele encarnado. Jaiminho Reis. Jaiminho Reis. Jaiminho tem a ver, né? Tá ali na turma ali do Chapolin. Tem o Jaiminho. Tem o Jaiminho. Evita a fadiga. Evita a fadiga. Mas eu vi tudo, cara. E assim, é lógico, você vê na animação, não tem aquele centro familiar tal, cara. Mas eu acho que tem uma adaptação fantástica, assim. É lógico, a gente saiu, igual você falou, a gente saiu de um meio quadrinho, no meu caso, assim, que já tinha saído do meio quadrinho para animação, né? E você vê esses meios indo para a mídia cinema. Não tem como, tem que ter uma adaptação. Tem que ter. Tem que ter uma criação extra ali para poder conjugar melhor o personagem. Até porque ele tem ali 2 horas e 10 de filme, se eu não me engano. Então, assim... 2 horas e 5. 6. 2 horas e um quebrado. É porque eu vi era 125 minutos. Mas eu consigo comprar completamente o personagem ali, né? Agora você, Vitor, por favor. O seu parecer profissional. E aí, depois do seu parecer, você vai fazer o histórico pra gente do personagem nos quadrinhos. Isso. Tá. Inclusive passando pelo original, vocês, né? acho. Oi, Paulo. Eu chamo ele de original, o primeiro Besouro Azul, né? O que você chama de primeiro provavelmente é o segundo. Mas segue aí, Vitor. É o seguinte, eu concordo com vocês, eu acho que a essência do Besouro Azul tá ali, entendeu? Principalmente do Jaime Reyes. Jaiminho. Nós vamos estabelecer nesse podcast que ele vai chamar Jaiminho. E não é Reyes, é Reyes. É Reis. Jaime. Eu vou falar Jaime, porque para os Estados Unidos tem que falar inglês, tem que falar... Não, ele corrigiu, toda vez que chamou de Jaime, ele corrigiu. Jaime, e tem hora que chamaram de Jaime. Aquela foi sacanagem. Jaime. Pô, caramba, velho. Mas eu concordo com vocês que a adaptação foi fiel ao personagem dos quadrinhos, das animações também. Você falou o negócio da família, Paulo. Nos quadrinhos tem uma influência grande da família, sim. Não é tanto igual no filme, mas tem, sim. E eu vou mais além ainda. Meu Besouro Azul preferido é o Ted Kord, né? É o que tem o Bug, né? Que é o pai da Bruna Marquezine nos quadrinhos. Quer dizer, nos quadrinhos ele não tem filha, mas... Exato. É o pai dela lá, o Ted Kord. Ele é o meu preferido até hoje, mesmo o outro sendo mais recente, sendo mais poderoso e tudo. Mas até o legado dele foi muito parecido aos quadrinhos, o Dan Garrett também, que é o anterior, também foi muito parecido. Então, assim, em termos de essência, eu acho que foi bem... Igual o Paulo falou, é um dos que tá mais próximo dos quadrinhos da DC, entendeu? Tipo assim, a origem dos poderes, a origem de tudo ali, de como que... como que é o personagem, caracterização, histórico, tá bem próximo, sabe? Tem algumas diferençazinhas, porque o Besouro Azul nos quadrinhos, ele é um adolescente, ele tá com 15, 16 anos. No filme ele tem 22 anos, né? Mas não vejo nenhum demérito nisso, não vejo nenhum problema nisso daí, né? Com 15, 16, quando ele pega o escaravelho, que eu tô falando, quando ele ganha o escaravelho. Ô Vitor, né? só pontuando aí, eu acho que essa questão, essa vibe adolescente, ela se manteve no filme. Que ele manteve, porque ele tá numa passagem ali da adolescência para uma vida adulta, né, cara? Assumindo responsabilidades, né? Procurando emprego, se sentindo responsável pela família, né? E aí, só pontuando outra coisa, você falou que a família, uma coisa que eu falei muito no nosso vídeo lá do Tanto Quanto Nerd, que ele conversa muito com o latino, esse filme, né? A questão da família, né, daquele relacionamento, tá muito dentro da cultura latina, do que é, né? Então,
foi muito importante esse conceito da família lá também. Na revistinha é assim também? Ele tem essa relação com a E família aí eu desse jeito? ia chegar nessa Vitor? pergunta. Tem parecido, não é tanto assim não, mas tem, entendeu? Agora, comentando sobre isso que você falou, eu acho que tem uma representação, mas ela é um pouquinho exagerada, um pouquinho estereotipada, entendeu? O abusinho do carro do Tito tocar lá com o Karatia, sabe? Assim, não, tem muito E estereótipo ali. e outra coisa, e o amor, a interferência da família, a família latina é um pouco assim, mas não é tanto daquele jeito, entendeu? Eu acho que ali tem um exagerozinho para poder mostrar, para poder representar. Não acho que chega a ser uma coisa ruim, ajuda a gente a comprar e a gostar da família, mas é um pouco exagerada, minha opinião, entendeu? Pode ter famílias que são igual a dele ali, mas na maioria tem a família latina, né? Não, ela tem mais calor humano, ela é mais unida, ela fica junta há mais tempo. Aquele negócio né? de levar pra entrevista, né? Para o caminhão. O cara fica torcendo. Ah, cara, Fica lá. Sabe o que É me um lembrou? exagero. É exagero, pra mas eu fazer comédia, achei mas engraçado. Eu que achei engraçado. Não é muito real, entendeu? Exato. Sabe o que me lembrou muito aquela cena? É Casamento Grego. Que tem a família grego ali, que eles fazem. Realmente tem isso mesmo. E é um estereótipo, cara, e não tem problema. Esse tipo de estereótipo não é ofende. ruim, né? É isso que eu ia falar. Em tempos de apropriação cultural e cancelamentos e tudo, o latino que está nos Estados Unidos, ele se ofende com esse tipo de estereótipo? Você que tá aí. Cara, eu não sei não, mas o que eu tenho visto é que não. Eu acho que eles acham engraçado, eles gostam, entendeu? Pelo menos uma parte, pelo menos que eu vejo assim, gosta de, tipo assim, de ver alguma coisa da cultura deles, mesmo que seja um pouco estereotipada. Então Eles não veem isso como ofensa. Eu acho que muita gente faz isso. Quem acha ruim, normalmente não é a pessoa que tá com a cultura sendo apropriada, vamos falar assim, aspas. É quem mantém, quem defende essa coisa de que cada um só pode fazer aquilo, entendeu? Sei Entendi. lá. Eu não sou muito entendido disso não, mas eu não vejo isso. Não, eu acho Aqui. que conversou direitinho. Eu acho que conversa muito bem com o povo latino. Uma coisa legal que tem lá é o tal do espanglês, né? A pessoa que fala espanhol misturado com inglês. Isso eu vejo muito aqui. Quando eu converso com algum latino e eu entendo menos espanhol do que inglês. Sinceridade. Isso pode parecer absurdo, mas quando eles conversam muito rápido e a pronúncia, os fonemas são diferentes. Então você lê uma coisa em espanhol, é mais fácil a gente entender do que você conversar. E aqui tem espanhol tem língua espanhola de um monte de lugar diferente. Então tem de Cuba, tem do México, e às vezes eles falam comigo que eles não se entendem. O cara de Cuba não entende o que o México fala e vice-versa, por causa da fonética, por causa da velocidade, do acento em algumas palavras, entendeu? Então assim, agora o espanglês é uma coisa normal aqui. A pessoa fala inglês misturado com espanhol, com esse sotaque. Uma coisa que eles fazem no filme muito, e isso é uma coisa que eu vejo aqui direto. Você vai no lugar, aí eu começo a conversar com alguém que é de origem hispânica, né? Aí eles vão e falam isso, falam palavras em espanhol no meio do inglês com aquele sotaque ali. Então isso é quase uma língua aqui, é quase uma terceira língua derivada do inglês e do espanhol misturado. Isso é bem normal aqui, o espanglês, que tem no filme lá. O filme eu acho que ele representa bem a questão do hispano aqui, seja o imigrante, né, que tem dificuldade e tudo, a representação deles é interessante. Eu vejo isso aqui, entendeu? Uma coisa que o cara fala, o tio dele fala lá com ele, com o Jamie, Jamie. Jaiminho. O tio dele fala com ele, Jaiminho. O tio dele fala Right. com ele, a gente vem pra cá, a gente trabalha, o pai dele, né, lavou prato, lavou carro, cortou grama. São os trabalhos que o imigrante consegue aqui, seja legal, seja ilegal ou até mesmo legal, entendeu? E essa dificuldade das próximas gerações de conseguir melhorar sei lá, eu acho que é exagerada. A primeira geração que chega aqui tem essa dificuldade mesmo. Tem essa coisa de vai ter que fazer serviço braçal. É difícil você mudar de patamar. Não é impossível, não, mas o sonho americano não é tão impossível igual algumas pessoas pregam, não. Mas tem uma dificuldade. Agora, a segunda geração, o menino que nasce aqui, mesmo de origem, pelo menos aqui na Flórida, ele é bem integrado na sociedade. E aí ele depende dele conseguir muitas coisas, entendeu? Tem um preconceito? Tem. Isso não vou negar.
né? Por uma série de fatores que a gente não vai ficar conversando aqui, não ficou o dia inteiro falando aqui. Mas a segunda geração se a pessoa corre atrás, ela tem muita oportunidade, entendeu? Mas eu vejo o que eles falaram ali em relação à primeira geração aqui é o que acontece mesmo, entendeu? E outra coisa que é legal de falar, quando eles começaram a mostrar a cidade, eu falei assim, poxa, é uma Miami estilizada, aí Palmeiro City, não sei o que, eu procurei, tem uma Palmeiro City lá no Novo México. Mas não é a cidade, porque a cidade não tem mar, Palmeiro City. É no meio lá, do deserto lá. Aí eu tava olhando, cara, e a irmã do Jamie fala que ela gosta das Keys, né? E as Keys são as ilhas que tem aqui no sul da Flórida. Key West, Key Largo, nas ilhas que tem no... Então, assim, ali para mim pareceu Miami. E apesar de ser uma cidade futurista, as imagens que mostravam, assim, me lembrou muito Miami. Eu acho que é a Miami do universo DC. Igual tem Metrópolis, é Nova York, né? Da DC. Uhum. Eu acho que a Palmeiro City ficou bem parecida com Miami. E Miami tem essa coisa da pluralidade, né? Das várias raças diferentes. Você vai num bairro, o pessoal fala búlgaro. Você vai em outro bairro, eles falam só espanhol. Você vai em outro bairro, fala só português. Entendeu? Então tem essa coisa, assim, as little cities, né? Tipo, Little Chinatown, Little China, né? Tem esses lugares assim, Little Cuba, Little Havana, tem essas coisas aqui em Miami. Então achei bem parecido com Miami lá, a representação da cidade. Legal. Então, assim, boas chances, então, do filme conquistar um público que não conhece a revistinha pelo reconhecimento de si próprio. Humberto, Foi sabe uma isso. coisa interessante? Eu fui ao cinema, quando eu fui olhar no cinema, tinham salas de cinema passando o filme em espanhol. Foi a que primeira legal. vez que eu vi Que isso legal, aqui que nos legal. Estados Unidos. Bacana. Eu não tô aqui. Tô aqui há 5 anos, né? Mas eu vou no cinema direto. É a primeira vez que eu vi assim. Você chega na internet, você vai procurando as salas assim, ó. Dublado em espanhol. Várias salas assim, Que entendeu? legal. Que legal. Eu não sei se esse filme vai ter o mesmo impacto, por exemplo, que Pantera Negra teve Acho que com o não. pessoal de cultura africana, que veio de origem africana. Mas é um filme que conversa muito bem com o latino. Agora, não sei, por exemplo, uma coisa que a gente levantou, não sei, e isso a gente vai ver agora, com as próximas semanas, é quando um filme desse vai estrear em outros países, como a Coreia do Sul, né, a China, né, países asiáticos, né? Eles vão conseguir entender ou conversar bem com esse público, sendo que ele é tão dentro da cultura latina, né? Então, é uma coisa Paulo, que a gente vai por que vai eu ter que falei ver. assim que eu acho que não vai ser o impacto do Pantera Negra? O Pantera Negra é um filme que ele não vou falar isso, mas não necessariamente seja uma coisa ruim, tá? O Pantera Negra não é um filme necessariamente para criança. É um filme que adulto vê, adolescente vê e tal. Ele tem uma temática, uma pegada, um roteiro, não é assim, o mais cabeça, mais inteligente do mundo, mas ele tem um roteiro um pouco mais maduro. O Besouro Azul é um roteiro mais infantil. Não, eu falo assim, quando a gente fala no roteiro, não tô falando sendo infantil ou adulto, é que você traz muito ícones da cultura. Aham. Né? Não, Você mas eu vê- tô querendo você dizer o vê- seguinte, eu concordo que trouxe isso. Eu só não acho que ele vai ter o mesmo impacto, porque como ele é mais voltado pro público infantil, ele não vai ter esse impacto. Eu não acho que, por exemplo, é um filme que vai pro Oscar, igual Pantera não, Negra foi indicado. eu falo na questão de conversar com o público. Conversar, acho que conversa. Eu acho que vai sim, cara. Se pensar, a gente viu a série lá da Kamala Khan, né, da Miss Marvel, que traz um bocado de uma cultura que a gente não Paquistanês, né? que a gente não tem contato aqui, e a gente achou interessante, a gente achou legal, gostou das cores, gostou do E você ainda teve aquela experiência, né? Quando você esteve lá em Nova York, né? que eu peguei um taxista que era paquistanês e ele assistia com a família e se sentiu a cultura dele se sentiu representado vendo a série. E ele gostou muito disso. Que a gente assiste, mas não sabe se está realmente representado. Por isso eu tô perguntando pro Vitor. A gente assiste, às vezes é um estereótipo até que tá fora da realidade. Igual muitas vezes acontece com o Brasil, né? Vai falar do Brasil, o cara fala espanhol, É. né? Aquele tem um filme pra mim que é terrível, cara. Chama assim. Eu me divirto com o filme, mas eu sei que ele é terrível. Que é aquele Bem-vindo à Selva, que tem o The Rock e aquele cara que fez o American Pie. Aquele lá é terrível, cara. É Brasil no meio da Serra Pelada, com macacos, com cultura completamente deturpada, um cara falando um português horroroso
Nem É de Portugal, terrível, né? nem Não. de Portugal era, Um né? sotaque estranhíssimo. Eu vou pegar você! Não tem com a gente dizer, não, obrigado. Né? Lutando uma capoeira no cipó. Tá, não, terrível, terrível. Olha os filmes que vocês assistem, gente. Não assistam essas coisas. Cara, mas é divertido, igual o Paulo falou. É pastelão, cara. Nossa, Mas é, assim. ué. Pô, não É tem tipo nada no Brasil. um Trapalhões, assim, com The Rock. E aí vamos voltar pro Brasil. Bruna Marquezine, o que vocês acharam? Eu já vou começar uma coisa. Eu fui com o pé atrás, achando que elas não iam dar tempo de tela pra ela. Por ser uma atriz nova, por ser brasileira, é o primeiro filme. Não sei se eles iam entregar tanto quanto eles entregaram no filme. E eles entregaram muito tempo de tela pra ela. Ela foi uma personagem que conseguiu, na minha visão, entregar o que uma atriz pode entregar no roteiro, né? Ela teve tempo pra isso na tela. E eu achei ela que construiu muito bem o personagem dela. Olha lá. Ó, vamos lá. Eu não assisto novela. Começa por aí. Então foi a primeira vez que eu vejo Bruna Marquezine. Fora de mídia, né? Fora de notícia, assim, né? Fora de meme, fora de qualquer. Primeira vez que eu vejo ela atuando. Eu achei. Cara, assim, eu fiquei na dúvida se é o jeito dela falar, se é ela se esforçando pra falar inglês. Eu não tenho a referência. Então, ela pra mim me pareceu uma meio, sei lá, uma interpretação meio exagerada algumas vezes, sabe? Assim, tentando entregar muito mais sentimento do que efetivamente o resto da turma parece. Não sei, é o jeito que não tem referência. Então, eu não sei se ela tá impostando pra falar, eu não sei. Então, pra mim, ali ela era se não fosse Bruna Marquezine, fosse qualquer outra pessoa, eu não ia chamar atenção de nada. Agora você falasse assim, a vovó também é brasileira. Ah, eu não sabia, não prestei atenção. Sabe, porque por saber que ela era brasileira, eu fiquei prestando atenção. Talvez eu dei mais atenção do que a personagem merecia, sabe? Eu acho o seguinte, a primeira cena dela foi a pior cena do filme dela. Todos os outros ela conseguiu entregar o personagem. Aquela primeira cena que ela tá ali sentada no Que sofá... ela não fala, né? Não, que ela tenta ter uma discussão com a tia. É. Ela é a pior cena dela ali. Só que depois, dali em diante, ali, depois que ela conversa com o Jaiminho do lado de fora, aí ela consegue, ela tem um personagem mais solto, um roteiro melhor pra ela trabalhar ali. É verdade, eu só fui prestar atenção no jeito que ela tava falando, pra ver se tinha sotaque, a forma de interpretar, porque ela era brasileira. Engraçado, só. eu não olhei, Só. eu não fiquei olhando sotaque nenhum, não. Que, aliás, Eu achei bem... eu achei muito... Eles falaram que ela é brasileira, né? Eu falei assim, bom, falar isso às vezes pra disfarçar... nós vamos chegar nisso, Pra chegar e falar assim, pra justificar algum sotaque. Uhum. Mas, olha só, pra mim não pareceu normalmente ter. eu concordo com o Humberto e discordo do Paulo, né? Agora eu vou concordar com o Paulo e vou discordar do Humberto. Eu não vejo novela também, eu não gosto. O Vitor tal, eu agora é prefiro o tempo que eu time tenho, eu Paulo vou ver Emil. desenho animado. Ou ler revistinha. Mas, então eu não sabia. Eu fui com os dois pés atrás pra ver ela no cinema. Sinceridade, eu tava morrendo de medo dela fazer caquinha na tela. E eu achei uma das melhores atuações dela. Eu acho forçado é o resto da família. Eu acho que eles são exagerados na maneira de representar. Entendeu? E assim, o Cholo, né? O faz o Besouro Azul, ele. Vou ficar falando Jaime. Jaiminho, Ou cara. Jaime com R. Fala Jaime com R. Jaime. O negócio é o seguinte: ele é muito carismático. E do Cobra Kai ele é carismático, nesse filme ele é carismático. Então, apesar dele não ser um ator assim excelente de Oscar, ele entrega o que precisa para aquele papel. E a Bruna Marquezine ela é fundamental para a trama porque ela faz a ligação com o outro Besouro Azul, vai ter a tecnologia toda ali para poder ajudar, né, na história. Então, eu achei que ela foi muito bem. Assim, e eu não sou fã dela, não tô puxando o saco que é brasileira. Eu achei, assim, que ela mandou... É uma das melhores do elenco, na minha opinião. Entendeu? Os outros atores, por exemplo, o Tio, ele é um dos 25 pessoas nos Estados Unidos que tem origem... São os 25 mais influentes da comunidade hispânica dos Estados Unidos. A avó e a mãe são atrizes consagradas, tanto
uma não é mexicana, não é porto-riquenha, mas tanto nos países dela quanto nos Estados Unidos são bem conceituadas. Então, assim, ali só tinha esses atores são atores de peso que eles contrataram pro cast ali, pra família, né? Susan Sarandon é a vilã. Então, assim, né? São atores fortes. Eu achei que a Bruna Marquezine convence muito mais que a Susan Sarandon, que a Vitória Cord. A Vitória Cord ela é meio forçada, eu acho, muitas vezes, meio plana, meio rasa. Então achei que a Bruna Marquezine mandou bem demais, foi uma surpresa muito positiva. Queria que ela vestisse o uniforme do pai dela e lutasse lá do lado dele. Nós vamos chegar nisso, Vitor. Mas antes de eu trazer isso à tona... Ô, Paulo, deixa eu só comentar uma coisa antes, sobre a Bruna Marquezine, antes de mudar de assunto. Claro. Quando eu saí do cinema, tinha 4 meninas assim, na minha frente, de uns 18, 20 anos. Aí eles falaram assim, nó, a Jenny, né, a Jennifer, ela é bonita, né, não sei o que, o outro falou assim, ela é brasileira mesmo, né, ela é brasileira de verdade e tal. Ela era namorada do Neymar. Quando o Neymar tá namorando com ela, ele jogava melhor. Quando eles terminavam, ele jogava mal. Aí tinha na internet coisa pra volta pra Bruna Neymar, volta pra Bruna Neymar, pra ele poder jogar melhor. Cara, e aí eles falando bem dela, cara. Eles saiu do filme do super-herói falando dela. Cara. Tudo bem que é adolescente, né? Aí, beleza. Quando eu fui ao banheiro, aí tinha um pai e um filho lá lavando a mão lá, né, e tal. Aí o filho, assim, devia ter uns 13, 14 anos. E eles falando dela, falando que, não, é legal, a Jennifer, ela é brasileira mesmo, tal, não sei o que, chama Bruna. Então, assim... pode ser uma coincidência, mas no cinema que eu fui, na saída, o pessoal tava comentando dela. Não sei se isso é beleza, e o que acontece, o que atraiu atenção. Então eu acho assim, que ela teve uma estreia em Hollywood que promete para ela ter mais papéis aí nesse Vitor, mundo como aí, é que eu acho que a gente vai ver mais dela em Hollywood gira? aí, porque acho que o público gostou muito dela. Ô, Vitor, como é que o mundo gira, né, cara? A Bruna, ela ficou muito tempo sendo falada aqui no Brasil como a namorada do Neymar. Tava à sombra do Neymar, né? Agora o Neymar tá indo lá do futebol da Arábia Saudita, eu acho que é Arábia Saudita, não sei. Futebol árabe, né? Que não é um futebol de destaque, convenhamos, que não é do né? Galo. Se não é do Galo, não é de destaque. Né? É um começo de declínio de carreira. E ela tá no primeiro pico de carreira, assim, né? Ela tem muito pra crescer ali ainda, né? Então imagina o Neymar em casa, vendo esse sucesso. Sendo que muitas vezes, assim, eu não gosto dele. Acho que a maioria do pessoal que me conhece sabe disso, né? Eu também não gosto dele. Então ele deve estar com um sentimento bem ruim nesse sentido. Eu duvido, cara. Ele acabou de assinar um contrato que ele vai virar... um popstar na Arábia Saudita. Não é mais declínio de carreira. O cara vai aposentando, então agora ele vai priorizar dinheiro pra poder mais. Mas aqui, voltando ao negócio da Bruna, o que eu queria trazer é uma das teorias, né? Você sabe, você de quadrinho, que o Besouro Azul, que é o pai dela, né? Que é o... Como é que chama ele? Ted Kord. Namorou a Flama, que é uma super-herói. Cara, eu pensei nisso pra caramba. Que é uma super-herói brasileira, né? E ela é considerada brasileira, ou seja, a mãe dela é brasileira. Então, existe uma teoria que a Bruna, se ela for desenvolvida na DC, ela vai virar uma super-heroína, a Flama, a nova Flama do universo DC. Podia ser, que é filha da Beatriz da Costa, né? Aí, ó, como é que a DC, tipo assim, não só a DC, né? Vai colocar uma super-heroína brasileira, põe um sobrenome espanhol dela, né? Então igual o Roberto da Costa é o Mancha Solar, Beatriz da Costa é a Flama, né? Então, assim, e tem essa teoria aí de desenvolvimento também pra ela. Cara, mas Costa é sobrenome brasileiro, eu não sabia dessa teoria, e eu pensei exatamente isso, porque ele conviveu com ela na Liga da Justiça, né? Eles eram amigos, colegas ali da Liga da Justiça. Eles teve um namorico nos quadrinhos. Mas eu não lembro deles terem ficado assim, significativamente. Não teve. Também não tem. Ele também nunca teve filha nos quadrinhos, né? Exatamente. Nós estamos falando de um outro universo, não estamos falando de uma criação nova, uma adaptação, né? Olha o nome dela completo: Beatriz Bonilla da Costa. Não é nome de brasileiro, né, velho? Não, o da Costa tem brasileiro. Eu conheci. Tinha vizinho lá que era tem, sim. Da Costa. A Bonilla, aí já. Mas também, cara, no Brasil, é sobrenome de tudo quanto é lugar do mundo. O Brasil tem essa vantagem, né? Que você pode qualquer sobrenome. Qualquer sobrenome convence. É brasileiro.
Outra coisa, Vitor, você falou aí da Susan Sarandon. A da Vitória Cord, né? Cord. Cara, Cord. Eu achei ela uma atuação preguiçosa, cara. Parecia que ela não queria estar lá, Acho cara. que, eu não sei se é porque igual eu te falei, não entendam mal, eu gostei do filme, mas eu acho o filme infantil. Cara, sabe por que eu acho que foi preguiçoso? Que a própria postura da voz dela, sabe? A entonação que ela dava pra voz, cara, tava uma coisa que não condiz com a atriz, cara. Nos outros papéis que ela faz. Tava uma coisa muito estranha, cara, assim. Eu custei a falar, é ela mesmo? Será que não é outra pessoa que é parecida com ela, que tá lá? Cara, eu vou te falar, de novo, eu prestei atenção na atuação da Bruna Marquezine por causa a Bruna brasileira tá lá, tá. E nada demais dos demais me chamou atenção em termos assim, não, vou prestar atenção nesse... E aliás, eu nem sabia isso aí que o Vitor falou, que a família latina, eles são atores famosos lá nos Estados Unidos. Não sabia. No meio latino, sim. Não sabia. Então, assim, não me chamou atenção a atuação dela nem pro bem nem pro mal. Nada. Eu fiquei... Humberto, sabe um negócio interessante? É um vilão, né? Vilão. Na verdade, eu assisti sobre ela também, é o seguinte. Aqui nos Estados Unidos, é muito normal ter pós-dublagem. Mesmo quando é americano, entendeu? Tipo assim, ele faz o filme e o cara fala durante o filme. Mas, às vezes, o próprio ator dubla a sua fala para poder melhorar ali, né? Ou melhorar o áudio, ou melhorar, ou mudar um pouco, ficar, né, do jeito que o diretor quer. Principalmente no filme da DC, viu? Principalmente no filme da DC. Tem muita redublagem em filme da DC. Liga da Justiça foi praticamente todo dublado de novo depois pelos Não, mas atores. o que eu li é que isso é um recurso normal, assim, sabe? Não precisa nem ser filme de ação, não. Pode ser qualquer tipo de filme. Às vezes eles optam isso para melhorar alguma coisa. E diz que no caso da Bruna Marquezine, o diretor optou por planos, por exemplo, quando ela tá falando, se você reparar, tem isso. Começa a mostrar ela de frente, depois a câmera vai mudando e mostra ela de lado, de costas, que aí não mostra a boca dela. E ela fez muita dublagem depois. E eles elogiaram que o inglês dela estava muito bom, sem sotaque e tal. Ela tava o inglês perfeito. Não tinha um sotaque brasileiro, não tinha um sotaque estranho ou uma coisa assim. Aí eles falam que eles tiveram esse esmero com ela pra não queimar ela mesmo, entendeu? Não ficar parecendo que ela fala mal. Mesmo ela sendo brasileira, a dublagem. Que ela fale o inglês perfeito. Eu percebi a dublagem logo de cara, eu falei da dublagem. Eu tava assistindo com a Aline, minha esposa, eu falei assim, tá dublado. Por quê? Mas é ela mesmo, né? É ela mesma. Não, tá dublado pra ela mesma. É porque você tem uma diferença, assim, de som quando ele é gravado em estúdio com um microfone próximo e quando você tá gravado com um microfone ambiente. Dá uma diferença. Então, assim, na hora que... Mas quem entende é você, né? Mas me chamou a atenção de cara. Eu ouvido treinado, né? De cara, assim, eu percebi a diferença, assim. A captação de microfonagem estava diferente. Então eu falei assim, foi dublado. Aí depois eu pensei, bom, ele justifica até, né? Porque a maioria dos filmes são redublados. Mas eu achei que nas falas dela, principalmente no começo, tá? No começo do filme tinha mais dublagem. Assim, tava aquela zoeira toda, de repente a voz dela tava com um reverb diferente do resto do... É igual quando você pega uma imagem, né? E sobrepõe a imagem, a iluminação tá um pouquinho diferente, você percebe que é uma imagem adicionada depois. O som dá isso também. Eu percebi, falei, bom... E tem sentido, né? Porque... o inglês não é a primeira língua dela. Ela não tem que falar com sotaque igual a família do Jaime. Então, mexicana, né? ela não vai ter o sotaque caricato. Justificava eles gastarem um pouquinho mais, assim, isso aqui não ficou muito bom, não, corrige aqui e tal. O que não é extremamente comum. É extremamente comum no cinema a redublagem. Extremamente. Às vezes a pessoa, na hora de falar, não imposta, não ficou ruim, o ambiente dá algum problema, então é normal. E nela eu percebi que teve muita. Talvez tenha tido muitos Paulo, em outros também. Ô Paulo, você falou esse negócio da... Você mesmo já falou em outros programas nossos, né? Como é que o filme, às vezes, muda o quadrinho, né? Como ele... Igual, o exemplo maior que a gente tem é Guardiões da Galáxia, né? Que você mesmo já citou algumas vezes. Mas, pra você ter uma ideia como é que isso é forte, a Victoria Cord, ela não existia nos quadrinhos até esse ano. 7 meses atrás fizeram uma minissérie colocando ela nos quadrinhos, que o Besouro Azul tem uma irmã mais velha, a diretora da Indústrias Cord agora,
que ela é, Legal. que ela é ansiosa, que ela quer lucro e que ela tá de olho no escaravelho do Besouro Azul. E Só 7 que ela meses não atrás, é a com certeza, já tinha uma vilãozona igual é gravação no já. filme. Ela é uma industrial, tipo um Lex Luthor, assim, Entendi. faz coisas debaixo dos panos pra conseguir as coisas, É. entendeu? Mas já tem ela nos quadrinhos já. Então, E- pra introduzir a filha do Ted Kord, igual você falou, não custa nada agora Custa daqui nada. pra frente, entendeu? Não custa nada. E engraçado, eu vi uma crítica sobre isso, né? Por exemplo, vai ter a formação dos Thunderbolt, né? No cinema, né? Aham. Parece que eles estão querendo trazer essa mesma formação para os quadrinhos. Ah, com certeza. E aí tem muita. Próximo, Tem pelo menos. muito. Eu vi isso, né? Uma crítica dos fãs de quadrinhos que não estão gostando disso. Do filme influenciando mudanças no quadrinho, cara. Eu acho assim, na minha concepção, se for bem escrito, se tiver lógica, o negócio não for uma quebra total de universo, né? Igual a gente conversou em outros podcasts, que é esse que é o foda, né? Quando você quebra o universo demais da conta, quer fazer uma coisa que não condiz com aquele universo, aí você tem problema, É. né? Então, Concordo assim, eu com não você. acho. Se for bem escrito. Você falou tudo, velho. Você falou o que eu penso. Se for bem escrito, pode fazer o que quiser. Né? Se respeitar aquele universo, cara, eu quero ver boas histórias. Não importa se está inspirada no cinema, inspirada no livro do Tolkien, inspirada num quadrinho, inspirada num fato real. Cara, eu quero ver a história boa. Pois é. E aí a gente pode voltar agora para as melhores cenas de ação. Quais que vocês mais gostaram do filme lá, cara? Eu tenho algumas minhas que eu achei que são bem legais. Deixa eu falar primeiro, que você fica falando É. primeiro aí. Cara, eu acho, antes de tudo, o CGI tá perfeito. Ah, nesse filme. ótimo, Vitor. Ótimo você ter tocado nele. Pra mim, eles gastaram o que não gastaram no Flash. Não, eu acho que eles gastaram errado. Deve ter alguém desviando dinheiro. Eu acho que o cara de contas lá da DC conseguiu direcionar a verba toda ali pro Besouro Azul e tirou do Flash Ele ali. viu que o Flash é uma porcaria. Ele falou, não, o roteiro aqui Não, tá o melhor. Flash é ruim, o Besouro Azul tá melhor. põe pra Não, lá. veste aqui, ó, vai ser melhor. Cara, Mas eu depois do adorei Flash, a gente vai o efeito do Besouro resgatar Azul. dinheiro aqui, ó. E assim, das cenas de ação, não sei se pode ser considerado uma cena de ação, mas quando o Besouro, o Kajida, entra no Jaiminho aí, Jaime, Raiz, quando entra nele, Reyes! Raiz. Jaime, vamos estabelecer de novo aqui. Jaiminho. Vamos. Então tá, Jaiminho, quando entra nele ali, aquilo ali, cara, eu não gostei da trilha sonora. Esse cara tá tentando fazer uma comédia no momento que era de terror, na minha opinião. Então, assim, eu não gostei da trilha sonora de tentar fazer piada naquele momento. Mas eu achei muito legal, cara. Muito legal como que foi entrando e muito parecido com o quadrinho. A transformação dele ali. As lutas, eu não destaco nenhuma, assim, do Besouro Azul, como assim, assim, todas são legais e todas são bem feitas, na minha opinião. Eu acho que foi competente. O mais legal da cena de ação pra mim é o besouro, cara. É o bug, o inseto, quer dizer. Ele andando lá na parede, pisando no cara, tentando tirar como se fosse cocô, assim, da pata. Essa parte foi legal. Aquela Aliás, é a cena ali, primeira cara, eu morte. achei legal demais. E aquela cena de morte, né? É cena de morte. É cena de total ali. morte, é. Aqui é que solta Mas- o gás também, né? Solta o punzão lá e mata Fusão, todo mundo. mano, muito bom. Mas tem no quadrinho isso, cara. Tem. Né, até a nave do Coruja, do Watchmen lá, ela tem um negócio de soltar gás lá, só que o dele é tipo gás lacrimogênio que solta. E o Besouro Azul, o Ted Kord, né, o pai da Jennifer, lá, da Jenny, da Bruna Marquezine, ele é um cientista super inteligente. Tipo assim, ele é quase... Ele não é o cara mais inteligente da DC, mas ele é um cara do nível, assim, sei lá, quase o Tony Stark, do Hank Pym, entendeu? Só que ele é um piadista, ele é um cara muito engraçado. Então, por exemplo, se eu colocar um gás que faz dormir, um gás paralisante, mas o fart, né, o peido do besouro, do inseto, né, do bug, é totalmente a cara dele, a coisa que ele faz nos quadrinhos, entendeu? Então, assim, eu acho que o melhor pra mim foi o bug, foi o inseto atacando a fortaleza. A melhor cena de ação de todas pra mim foi Pra mim essa. também foi a melhor. Agora, de eu todas. gostei muito, achei muito competente o Besouro Azul. Ele tinha um uniforme real, né? Uniforme prático, tinha muito efeito prático, e eles acrescentaram algumas coisas com CGI.
né? E isso fez, essa mistura eu acho que foi perfeita pro negócio, pro filme de super-herói dele. Eu achei que foi, nossa, adorei. Mas a cena de luta pra mim impagável é o Bug. É o Bug, com certeza. Pra mim também é o top 1. Sabe uma coisa que é legal do CGI, da história dele se transformar? Aquele negócio de acabar com as roupas deles. Que ele sempre Queimar fica pelado, tudo. queima. Isso aqui, isso é muito legal, porque se fosse qualquer outra... Esse é um detalhe muito bom, né? Se fosse qualquer outro filme de super-herói que ele veste uma armadura tecnológica alienígena, ele ia voltar com a mesma roupa, sabe? Foi um cuidado muito bacana, assim, que eles tiveram. Eu E também você, gostei, Humberto? achei bem Quais feito. as cenas aí? Eu Não, acho- só completando o meu... E você, Humberto? Eu vou começar a falar, não, para que eu vou acabar. Para! Como é que é? Ó, tipo Faustão, né? Não, pessoal! Mas assim, pra mim, top 1, a cena do besouro. E a Do inseto? Do inseto, né? Do Bug. E o top 2 pra mim é a primeira transformação, que ele voa, ele pega, Concordo. ele começa a fazer os testes, né? Os testes. Deixa eu testar o voo, deixa eu testar aqui a parada, deixa eu testar aqui a arma. Essa pra mim foi excelente, cara, assim. E eles terem dado a capacidade, né, de ter uma outra personalidade que existe nos quadrinhos, né, da armadura, né? Também Aham. pra mim foi perfeito. Pra mim foram essas duas cenas que foram as melhores. Tem a cena de luta com... Como é que chama o vilão? Carapax, que é muito boa. Tanto a primeira quanto a última. São muito bons, mas os tops pra mim são esses. Posso falar, Concordo Faustão? com você. Pode. Ó, eu achei a parte da transformação e dos testes bem bacana. Eu achei legal. Ele quebrando barreira, né? Do som e fazendo onda de choque. Eu achei muito bem feito. E aqui, muito melhor do que fizeram no Flash. Disparado. Nó, sem comparação. Não tem comparação. As cenas dele lutando contra os soldados, né? Soltando os raios, soltando as propulsões lá de luz e tal. Eu achei muito bem feito. A cena final, a cena do Bug é excelente. A cena do Bug é excelente. Assim, tirando a coisa meio pastelão, né? Da família entrar no Bug e já saber pilotar, aquilo é liberdade. Você ignora. Aquilo é legal. Não, eu que tô falando. Aí, aquilo ali aí chega o tio dele, senta, o tio dele dirige um Tacoma, ele pega o Bug e vai embora e já sabe. Todo mundo sabe ligar tudo, beleza e tal. Aí. Eu tenho uma Tacoma, só que não é legal igual a dele, não. A minha é pé duro. Coloca a buzina lá do Cucaracha. Você tem que colocar o Chapolin lá no Chapolin. Aí eu achei bacana, achei realmente bacana. A cena final de luta com o Carapax eu achei já meio confusa. Porque ela me lembrou meio Transformers lutando. Porque era à noite, com fundo escuro. As roupas deles têm cores escuras, né? Brilhava um vermelho e um azul, mas o resto tudo era preto. Eu achei meio confuso, mas também não fez diferença. Pra luta foi irrelevante você ver detalhe das coisas, como elas estavam acontecendo. Eu achei que a parte de CGI foi muito bem feita. Foi muito bem feita. Só que o que eu quero ouvir é a história do Besouro Azul contado pelo Vitor em 3 minutos e meio. Ih, 3 Putz, minutos? Nossa, Então tá. Não consegue, não. Vou fazer uma dilatação temporal pra esse 3 minutos e meio virar 3 horas e meia. Ai. Deixa eu falar uma coisa com vocês. Esse filme, cara, o roteirista desse filme, acho que o roteirista, ele pesquisou muito quadrinho, ou ele entende muito quadrinho. Porque tem referências das 3 gerações de Besouro Azul e de várias histórias nela aí. Tem. Entendeu? É por isso que eu Então quero nós ouvir vamos conversar isso. aqui, nós vamos falando disso aí. É por isso que eu quero ouvir isso. Porque efetivamente... Voltando ao... Pode falar, Humberto. Efetivamente, a revistinha pra mim tá lá. É isso que me chamou muita atenção. Aquela hora ali, eu sei que eles querem dar tempo de tela e importância para mais personagens. Mas se a Bruna Marquezine, a Jennifer, dirigisse o Besouro, tinha muito mais lógica. Tinha. Concordo com você. O negócio era do pai dela, ela sabia onde é que estava o tempo inteiro. Ela tem lado mexer da vida inteira naquele negócio e saber mexer, é muito mais lógico do que o tio do cara chegar lá e ligar e saber mexer tudo, entendeu?
Mas Tudo observação bem da que o parte, tio vamos lá. dele é um gênio que ficou lá mexendo no computador dele durante várias horas, né? E ele gosta de Chapolin, eu achei legal. A cena pós-crédito do Chapolin, Eu compro também ele achei como um legal. super gênio, assim, que entende tecnologia. Vamos dizer que a tecnologia não é uma tecnologia avançada, né? Cara, mas é um equipamento que não tem manual. Você senta Pois lá é, e pá. uma coisa é você ser um gênio de tecnologia. Eu até compraria isso, entendeu? Até compraria. O problema é ele pegar e dirigir o bug de cara. Saber usar Entendeu? tudo. Vamos pensar, eu vou fazer advogado do diabo aqui. Ele ficou várias horas ali pesquisando os arquivos, procurando os arquivos, cara. Deve ter um arquivo ali que tem o bug. E ele, com certeza, ele ia mexer, cara. Ah, eu achei forçação de barra. É tudo bem. Não É. diminui o diminui. filme. A Mas também explicação ele vê melhor que ele pra mim é sai o meio seguinte, assim, o né? Ted Ele Kord... sai meio assim, né? É igual você ligar um carro a primeira vez, ele sai meio truncado, cara. É igual ligar uma lancha. Já ligou uma lancha? Você já ligou um jato? Não, eu posso tentar depois do Jato? dia, Você deixa tá um dia. doido? Pois é, só. Então eu falo assim, você tá pensando em ligar um carro. Aquilo não era um carro. Aquilo Pois você é, ligava mas- de um jeito que você nunca viu. Eu comprei, ideia. Vai lá. Pra mim, a explicação menos capenga é que o Ted Kord era tão gênio que ele fez um veículo muito fácil de pilotar. Né? O Besouro Azul Usabilidade, né? anterior. Então, Ele tinha um design, o X bom ali. é igual um Tacoma. Ele gostava de Tacoma também. Então vamos lá. A história do Besouro Azul se remete ao início dos quadrinhos. Tô brincando. No começo de tudo. Mas o Besouro Azul original, ele foi criado em 1939 e apareceu na revista Fox Comics Mystery Man. Mystery Man Comics número 1. Por Charles Nicholas Wachowski, que assinava só Charles Nicholas, porque, né, como ele era imigrante lá, eles mudavam o nome para não ficar aparecendo, os outros não ficar com preconceito em relação a eles. E ele foi publicado pela editora chamada Fox Comics, né? Então ele apareceu na Era de Ouro dos super-heróis, na onda ali de Superman, Batman e tudo. Então ele apareceu, ele tem quase 90 anos de história, o Besouro Azul. Ele é anterior ao Super-Homem. Quê? Ele é anterior ao Super-Homem por pouca coisa, mas ele é anterior ao Super-Homem. Não, não é não. Filho. É, só. Ele foi confio no publicado Vitor. em agosto de 1939. Eu confio. O Superman, vou só. Ele veio, Se o ele Vitor veio falou que não é, eu inspirado confio. no. O Superman, cara, é assim, não é o personagem que eu mais gosto e tudo, vocês sabem disso, mas o Superman a gente tem que tirar o chapéu pra ele, que ele que deu origem a isso que eu gosto, que é as coisas de super-heróis. Ele é de julho de Não, é 38, tá é certo. um ano e pouco. É um ano antes. Mas é Entendeu? um ano de diferença, né? É, mas ele é mais. Não, ele é um ano mais novo. Eu Ele é o falei um quê? ano mais velho, eu errei. Cara, tem É, muito não. tempo, como é que eu vou lembrar disso? Cara, eu tô aqui pra Conselhão, isso. né? Superman foi o primeiro super-herói. Então, o Besouro Azul, super-herói, ele veio depois. Até Né? chegar no Coloca Brasil isso aí demorou. na prova. Eu vou fazer uma prova com você depois, vou fazer com 30 questões abertas, e depois tem que fazer uma Nós dissertação vamos pra ter um mim de no mínimo 500 palavras Vitor, sobre o segundo Besouro Azul. grau. Telecurso de quase. revistinha. É porque demorou chegar no Brasil, eu só fui lá em Então, 42. Então ele apareceu a primeira vez em agosto de 1939, né? Ele era o policial Dan Garrett e ele era um policial durante o dia e à noite ele se fantasiava de besouro. O pai dele foi morto por bandidos da máfia. Então, quando ele viu que a polícia não resolvia tudo que precisava, à noite ele trabalhava para resolver o que a polícia não conseguia. E a princípio ele não tinha poder nenhum. Ele era um cara treinado, igual um Batman, vigilante. vamos falar assim, né? A Fox Comics, ela entrou em falência uma vez, e aí uma outra editora comprou, eu acho que chamava Holyoke, uma coisa assim, um nome meio indígena americano, e ele passou a publicar. E depois, depois a Fox Comics ficou boa das pernas de novo e recomprou os direitos desse herói. Aí ela deu uma mudadazinha, colocou que ele usava uma vitamina chamada X alguma coisa, não lembro, 2X a vitamina que ele usava, que dava para ele uma força maior e endurance, uma resistência maior. E ele usava um uniforme que era a prova de balas. Exatamente. O primeiro uniforme dele era muito parecido, era baseado até no Fantasma. Igualzinho, Né? O cara. Fantasma. É a mesma coisa. Oi? Igualzinho. É, O fantasma mudando azul. as cores, né? Mudou Só. as cores. E esse personagem ele fez relativo sucesso, tal. Durante a Era de Ouro ali ele vendeu, apesar dele não ter uma publicação sequencial certinha. Às vezes parava, voltava, tal.
Na década de 50, a Fox Comics ela saiu de vez do mercado e depois de um tempo a Charlton Comics comprou os direitos de vários personagens dela, entre eles o Besouro Azul, né? E aí primeiro ela começou a republicar as histórias que tinham sido publicadas na década de ouro, na Era de Ouro, e depois passou a publicar histórias novas dele, né? Histórias inéditas dele. E depois de um tempo, por não vender bem, eles cancelaram. Só que aí eles já mudaram Aí beleza. Aí quando eles voltaram a publicar, olha que legal, né? Steve Ditko, que é o co-criador do Homem-Aranha, fez a fase do Besouro Azul, que aí deu o Escaravelho para ele. Em vez de ele ser um policial, ele era um arqueólogo, né? O Indiana Jones lá, que ele acha um escaravelho, aparece um deus para ele lá egípcio, né, o que parece ser um deus egípcio, e aí fala com ele, como você é digno, você vai ter os poderes do Besouro Azul. Você tem que falar a palavra mágica Kajidar e você vai ganhar os poderes. Aí ele podia voar, tinha visão de raio-x, tinha super força, invulnerabilidade. Ele virou um Superman genérico nessa época aí. Antes disso, ele passou até a ter um ajudante chamado Spark, antes dele virar esse negócio aí. Eu lembro. E aí teve algumas histórias nessa fase aí. Eventualmente também parou de ser publicado e tal. E aí quando o Steve Ditko pegou o personagem para poder fazer, ele era um professor também. Era meio parecido com o Indiana Jones, né, cara? Você pensar assim, era um arqueólogo que era professor universitário e tal, não sei o quê. Tirando superpoderes. Só não ganhou. Super Indiana Jones você não ganhou superpoderes. Mas o que parece com a origem do Shazam também, né, gente? Né? Tem a ver um pouco com a origem do Shazam misturado com outras coisas. Aí eles introduziram Ted Kord na Charlton Comics. Foi o Steve Ditko que recriou o personagem. Ted Kord era um estudante, foi aluno do Dan Garrett. Eles mudaram a grafia do nome dele, colocaram 2 T's no final lá do nome dele. E aí o Besouro Azul, o Ted Kord, ele procura o Dan Garrett, que era um mentor dele, um professor dele, para ajudar ele, porque o tio dele que era o dono das indústrias Kord, lá do laboratório Kord, estava criando um exército de super robôs para poder dominar o mundo. Aí ele não sabia que o cara era o Besouro Azul, mas ele vai lá. Ah, como é que fecha com o filme? Exatamente. Tem a referência. Esse é o momento aí ele vai lá, do Ted Kord. Vai lá, Vitor. Desculpa, te interrompi. Não interrompeu, não. Aí ele vai lá e descobre, o cara revela pra ele que ele é o Besouro Azul, eles lutam contra o tio dele, conseguem acabar com o exército, só que o Dan Garrett morre. Aí quando o Dan Garrett morre, ele dá o Escaravelho pro Ted Kord e fala, continua meu legado, continua combatendo o crime e tal, agora a responsabilidade é sua. O Ted, meu chegado, ele tenta ativar o Escaravelho várias vezes e não consegue. Aí ele decide ser um combatente do crime pelas próprias mãos. Então a grande mudança do Steve Ditko foi essa. De um cara super poderoso, tipo um Superman, ele passa a ser um Batman, vamos falar assim, né? Igual esse aqui, ele é um cara que é um gênio tecnológico, diferente do Batman, ele é uma mistura de Batman com o Homem de Ferro, né? Porque ele é um gênio tecnológico. Azul, pra quem tá só ouvindo, aqui tem um bonequinho aqui nosso do Batman, do Adam West, que ele é azul, né? Aliás, quem tá ouvindo e quiser ver a gente, vai lá no nosso canal do YouTube, Exos Podcast, que você vai ver esse podcast em imagens. E o Batman Cadê azul? Imagens. Vai aqui. É isso aí. Ele vira um Batman com Homem de Ferro. Boa. Ele treina para poder ser um excelente atleta, um excelente lutador e tudo, e cria um monte de gadgets não letais para poder combater o crime. Arma de pulso, ele cria, em vez de ser a bate-corda, o batarangue, é o besouro-arangue, entendeu? Ele cria, e o principal que ele cria, que diferencia ele dos outros, é o bug, que é o inseto, né? Que é a nave dele, que também tem um monte de recursos que ele usa para poder combater o crime e se deslocar. E por acaso pisa, você pode usar para matar pessoas com uma pisada. Pisa em cocô, tem que ir balangando o pezinho para tirar. Muito legal, criança. Na Charlton Comics, ele apareceu pela primeira vez numa revista do Capitão Átomo, né? Pra quem quiser saber mais sobre a Charlton Comics e como eles inspiraram o Watchmen, é só ver o episódio nosso, né, Paulo? É verdade. Que fala sobre isso aí. É uma história muito falou legal. Série, o Besouro Azul, ele foi a inspiração para criar o Coruja de Watchmen.
Tem gente que fala, o Coruja é o Batman. Não, Coruja é o Besouro Azul. Exatamente. Do mesmo jeito que o verdade. Capitão Átomo é o Dr. Manhattan, a Sombra da Noite é a Silk Spectre, e por aí vai, né? O Pacificador, que tem a série, é o Comediante. Então, vai lá na série do Pacificador que vocês vão aprender muita coisa legal sobre o Watchmen e os personagens da Charlton Comics. Boa. Aí ele continua tendo as histórias dele, mantendo esse legado. E ele já começa, nessas histórias, a ter um pouco mais de humor, entendeu? Assim, não é igual depois ele vai a ser na Liga da Justiça na DC, mas ele tem um pouco mais de humor. Ele é publicado pela Charlton Comics durante um bom tempo, até que a DC compra os personagens da Charlton Comics. Se não me engano, é 1983, 84 que eles compram esse personagem. Aí, quando a DC compra, tem um tempo que tem um hiato, depois eles passam a publicar de novo o personagem Besouro Azul. E ele aparece em várias sagas importantes. Na morte do Superman, ele é um dos primeiros da Liga da Justiça que enfrenta o Apocalipse, e ele fica em coma depois disso. Tem várias sagas na Crise Infinita, na Crise das Infinitas Terras, ele tem participação importante na defesa das armas do Monitor para poder defender, não destruir as outras terras do Anti-Monitor. Ele é um dos personagens principais ali na saga das Crises das Infinitas Terras. Então, depois disso, ele passa a ter um papel bem importante. Agora, o mais legal dele, o que fez a mais personagem, é a participação dele da Liga da Justiça Internacional e Liga da Justiça América, onde o Kate Giffen e J.M. DeMatteis, eles fazem uma história da Liga da Justiça que é muito ligada na comédia, com desenhos que são extraordinários, são muito bons. Essa Liga da Justiça era formada pela Fogo, né, a brasileira Beatriz da Costa, a Gelo, que é uma norueguesa, que é uma deusa, né, norueguesa, o Besouro Azul, o Gladiador Dourado, o Capitão Átomo, o Soviete Supremo, e são personagens que, assim, o Lanterna Verde Guy Gardner, que era impagável, que agora diz que vai ser o Nathan Fillion, né, agora no universo do James Gunn. Nathan Fillion, para quem não sabe, é o Detachment Boy lá, o que do perde os Esquadrão braços lá. Suicida. Ele também está no Guardiões da Galáxia, lá é o chefe de segurança da Orgoscorp. E ele tá no seriado The Rookie também, que ele é um policial velho lá no meio dos novinhos. Ele é legal, esse seriado também eu gosto. Nathan Fillion é um ator bem carismático. Mas eu perdi o que eu tava falando aqui dentro. Me lembrei. Você tá falando, falando da Liga da Justiça Internacional. Da Liga da Justiça Internacional, que tava o Guy Gardner lá, por isso que eu falei do Nathan Fillion. Nessa fase, cara, eles têm uma pegada de comédia muito grande, e ele e o Gladiador Dourado fazem uma dupla impagável, que é o mais legal da Liga da Justiça. E eles fazem uma amizade que perdura até hoje nos quadrinhos. Então, assim, inclusive tem até as séries, né, Blue and Gold, né, o Azul e o Dourado, que é o Gladiador Dourado e o Besouro Azul. Tem várias histórias dos dois juntos aí, é bem interessante. O Besouro Azul, ele continuou tendo bastante histórias. Teve algumas minisséries solos, teve um título próprio que foi cancelado, teve essas participações nas principais sagas da DC, até o momento que numa saga lá, o Maxwell Lord, que era o patrocinador da Liga da Justiça Internacional, o Besouro Azul descobre que tem algumas coisas erradas. A princípio, os outros heróis acham que ele tá ficando paranoico, e ele vai e descobre que o Max Lord estava criando uma tecnologia para destruir todos os super seres do mundo, todos os super-heróis do mundo. E o Max Lord, ele tinha poderes telepáticos muito fortes também. E aí ele estava criando um exército de OMAC. Lá. Entendeu? Outra referência que tá no filme lá. E aí o Besouro Azul descobre tudo, e o Max Lord, numa das cenas mais impactantes dos quadrinhos, dá um tiro na cabeça dele e mata o Ted Kord. Né? Aí depois disso tem um vácuo aí, e eles vão e criam o novo Besouro Azul. O novo Besouro Azul, que é o Jaimin, beleza. Jaime Reis. Jaime Reis. Gente, Jaimin, acabou. O escaravelho do Dan Garrett, né, que foi pro Ted Kord e tudo, ele fica perdido depois de um tempo, e aí o Mago Shazam leva ele pra Pedra da Eternidade. Ele fica guardado lá. Como se fosse um artefato mágico, né, apesar de não ser alienígena. Aí, quando tem uma saga que chama Atos de Vingança, que um demônio que chama Neron em troca da alma dos vilões, ele dá
poder dos vilões derrotarem os seus adversários. Ele põe outros vilões contra heróis diferentes, umas coisas assim. É uma saga legalzinha, né? Um dos melhores não, mas é legalzinha. Aí nessa saga, a Pedra da Eternidade é destruída. E aí o Escaravelho cai na Terra. Quando o Escaravelho cai na Terra, quem acha ele? Jaimin. Jaimin. Tá. Aí Jaimin acha ele, leva pra casa. Fadinha. De noite o Escaravelho gruda nele e ele vira o Besouro Azul. Entendeu? E aí o que é que acontece? Eles falam que o Dan Garrett, ele não ativou todo o potencial do Escaravelho, ele ativou parte. O Ted Kord não conseguiu ativar e o Besouro Azul e o Jaminho conseguiu. Por que eles não conseguiram? Segundo essa nova história, uma história que vem mais pra frente, eu tô juntando um monte de coisa aqui, tá, gente? Que isso aí tem um monte de vai e volta, pra eu poder ficar nas 3h30 que nós combinamos aqui. O Escaravelho é parte de um. Ele é um instrumento, criado por uma civilização que se chama Expansão, que é dedicada a conquistar todo o universo. Eles pegam esse Escaravelho, manda para o planeta, esse Escaravelho se liga simbioticamente a criar a raça, a um personagem, uma pessoa que é parte da raça dominante daquele planeta. E aí, lá daquele planeta, esse Escaravelho vira uma arma que detona as defesas daquele planeta e facilita a invasão da Expansão. Entendeu? Só que quando esse Escaravelho estava sendo enviado para algum planeta lá, ele encontra com um Lanterna Verde que está patrulhando. Esse Lanterna Verde, sabendo das intenções de expansão, tenta destruir o Escaravelho. O Escaravelho foge, mas fica danificado e cai na Terra. Aí, na época Aí, tipo, tem várias versões, né? Foi achado na época dos faraós, um faraó usou ele, do mal, e aí conseguiu expandir o império dele, viver muito tempo. Aí, quando ele morre, o Escaravelho fica inerte. Aí, depois, na época dos maias, dos incas lá, um cara acha esse Escaravelho e usa pro bem, e aí depois ele morre também com mais de 100 anos, aí o Escaravelho fica inerte, porque esse cara, ele consegue saber dos planos da expansão, então ele deixa o Escaravelho escondido. Aí no futuro o Dan Garrett acha e acessa só uma parte dos poderes, o Besouro Azul, o Ted Kord não consegue, e o Jamie Hayes tem essa fusão total com ele. Então assim, resumindo, tentando resumir mais possível ainda, depois de uma série de aventuras, uma série de peripécias, de altas aventuras, como diz a Sessão da Tarde, o Besouro Azul, a expansão vem para a Terra, para poder tentar dominar a Terra, só que como o Escaravelho passou todos esses anos, primeiro porque ele foi danificado pela Lanterna Verde, corrompeu a programação dele. Segundo porque ele ficou ligado a vários humanos ao longo das eras, viveu aqui na Terra muitas eras. A inteligência artificial dele, essa aqui é a minha interpretação, tá? Foi evoluindo e passou a transcender a programação dele inicial, que era a dominação. E ele passa a se unir ao Jaimin lá, ao Reis, e ele passa a defender, gostar daquele hospedeiro dele. Então ele luta junto com outros heróis, logicamente, contra a expansão, e ele consegue derrotar ela, junto com os Lanternas Verdes também. Inclusive, o Kajidá, né, que é o nome do besouro, né, do Escaravelho dele. Kajidá é basicamente o OK Google, ou então Chat GPT. Não, é o comando que você usa lá, você fala OK Google, essa é OK Google, aí ele vai lá. Kajidá. Kajidá. O Kajidá, ele fala dos Lanternas Verdes a princípio como inimigo, porque a energia do anel do Lanterna Verde é capaz de danificar ou até destruir eles, entendeu? Então, os Lanternas Verdes são um dos principais inimigos, o principal inimigo da expansão. Mas ele luta lá do lado deles lá e acaba conseguindo derrotar ali. O Carapax, só uma observação aqui, o Carapax era um cientista, um arqueólogo. Era um arqueólogo que era concorrente, vamos falar assim, do Dan Garrett. Só que ele era, tipo assim, mesma coisa, Indiana Jones que levar pro museu, não tem aquele cara lá, aquele francês lá que quer vender pros nazistas os artefatos, a arca de ouro lá, né, a Arca da Aliança? Pois é, esse cara é uma coisa, ele queria ganhar dinheiro, chamado Conrad Carapax. E aí,
ele acaba, depois de um monte de coisa lá, tal e tudo, quando ele tá enfrentando, ele é o que acontece? Depois do Dan Garrett morre, resumindo a história, tá, gente? Se tiver alguma, eu sei que pra quem entende vai parecer que tem mais coisa, que eu tô esquecendo, mas não é isso não. Depois que ele morre, ele passa a ser inimigo do Besouro Azul normal, do Ted Kord. Falo normal porque ele não tem superpoderes. E aí, ele tem uma tecnologia lá, tá desenvolvendo uns robôs, não sei o quê, e numa luta contra o Besouro Azul, ele morre. Só que a consciência dele vai pra dentro de um robô. E esse robô é muito parecido com a armadura que o Carapax usa no filme, entendeu? Só que não tem nada aquilo dele ser da América Central, da Nicarágua, ter que ele passar tudo, não. Ele era um arqueologista inescrupuloso que queria ganhar dinheiro, que virou inimigo. Entendeu? Mas a armadura dele nos quadrinhos, cara, é quase igual, bicho. Eles fizeram. Então, por isso que eu falo que quem fez esse filme entende muitos quadrinhos, que as referências estão todas lá. Não é só referência de ter uniforme, de ter a nave, de ter os equipamentos, não. A história permeia o enredo. Entendeu? Foi exatamente assim, isso que eu vi. Foi exatamente isso. Você vê referências que estão lá, visuais, né? Os uniformes do Ted Kord que tá lá. O besouro, o Bug tinha que aparecer, né? A nave dele Bug é legal tinha demais, que aparecer. Cara. O Bug foi o veículo da Liga da Justiça América durante muito tempo. Muito entendeu? legal. A Batcaverna com as coisas cheias dos gadgets, os gadgets todos do Ted Kord. Inseto Caverna. Inseto Caverna. Bug Cave. E aquelas coisas que você lembra de uma revistinha ou outra, porque eu não li nada do Besouro Azul. Eu li muito. Reyes. Só fechando a Não, história eu li aqui. do Ted Kord. O Besouro Azul que eu li era do Ted Kord. Porque essa depois é 2006, eu acho que é que entra o Besouro Azul nessa versão do cinema, né? Ela é de 2006. Aí eu não lembro de ter lido alguma coisa. Então, eu lembro de quando ele surgiu, que mudou o Besouro Azul, que ficou, né, com uma armadura diferente e tal. Mas o Besouro Azul, pra mim, o que eu tenho a referência, a memória, é do Ted Kord. É o cara sem poderes. É um cara cheio de gadgets. Cara, eu gostava tanto do Ted Kord com o Besouro Azul que quando ele morreu eu fiquei puto. E quando apareceu o Besouro Azul novo eu fiquei com raiva. Eu não gostava de ler a história dele, não. Lia porque eu gosto de sofrer. Porque eu não gostava dele, não. Aqui, você tá falando Paulo, deixa eu só roteiro. terminar aqui. Eventualmente, como ninguém fica morto, eles trouxeram o Besouro Azul de volta, o Ted Kord. E eles trouxeram o Dan Garrett de volta. Então tem história hoje em dia que aparece os três juntos. O Dan Garrett da Era de Ouro, tá mais velho, tal e tudo. O Besouro Azul, o Ted Kord, ele é aquele cara brincalhão até hoje, amigo gladiador dourado, que tem uns gadgets e tudo. E o novo Besouro Azul, o Jaiminho, ele tá lá, né? Inclusive, tanto o Gladiador Dourado quanto o Ted Kord são mentores até hoje. Eles ajudam o Besouro Azul do Jamie Hayes a usar a tecnologia, a lutar, aprender a fazer as coisas e tudo, entendeu? Eles são mentores dele. Mas pode ir lá, desculpa. Paulo. Não, eu ia falar como é que você, falando do roteiro, como é roteiro amarradinho, mas roteiro também ele tem algumas concepções muito boas, algumas soluções. Por exemplo, a mudança do vilão, do Carapace, para poder ajudar no final. A redenção. A redenção, cara, foi muito boa, porque assim, é um vilão, tá ali, cumprindo ordem, faz qualquer coisa, não tem escrúpulo nenhum. Aí depois, como que ele muda? O besouro, né, o escaravelho, ele acessa as memórias, né, desbloqueia um monte de trauma, né, desbloqueia toda a história, e aí você compra uma redenção, cara. Você compra aquela redenção. Isso é uma das coisas que eu acho que foi mal feito, saca? Eu acho que isso que você falou aí, ó, se fosse desenvolvido ao longo do filme, ele tendo uns flashbacks, não, mas ele a mulher tentando dobrar ele. Lembra que ele pegava, ele abria aquilo? Ele não entendia aquela foto direito. Não, eu acho que ele entendeu. Ele foi dando algumas pistas. Pra mim, os vilões são rasos, são duas tábuas. Não, entendeu? Eu gostei do Carapax. O Carapax, eu comprei a redenção dele, sim. Agora aqui, mudando de assunto aqui, pra gente começar. Pra mim, ele tinha que ter. Não, vamos dar assunto, não. Vamos falar aqui agora. Pra mim, ele tinha que ter sido desenvolvido, que ele tinha dúvida, que ele tinha algum controle, a Vitória tinha algum controle sobre ele, alguma coisa. Cara, tinha as pistas lá. Você via ele na questão do muito quando ele via. Mal feito, muito assim de última hora. Mas tinha, desenho de criança. Mas tinha, ao longo dos filmes tinha algumas pistas. O filme é infantil juvenil mesmo, então... Mas aqui... Não, é igual eu tô te falando, eu gostei do filme, aconselho ver, mas ele é bobinho. Ele é infantil juvenil.
Aqui, pra gente encerrar aqui. A gente tem uma cena Já vai pós-crédito. encerrar? Ué. Já estamos mais de 1 hora de podcast. Mais de 1 hora, quase 3. Mas aqui, a gente tem uma cena pós-crédito. onde a 2. gente- Tem 2, mas vou considerar a primeira que é relevante pra história toda Isso. da DC. A segunda ela conversa muito, assim, mas ela não é tão relevante assim. A primeira cena pós-crédito mostra que o Ted ele está vivo, Tá vivo. né? E a gente já tem um anúncio que a gente vai ter um filme do Guardião Dourado. Gladiador Dourado. O Gladiador né? Dourado, desculpa. É filme ou é série? Eu acho que é filme, cara. De qualquer forma, a gente entende, a gente conhece quadrinho, eles foram uma dupla muito conhecida nos quadrinhos, né? Até os melhores amigos, né? E aí eu queria perguntar pra vocês, como que vocês gostariam que essa história, o Gladiador Dourado e o Ted, acontecesse? Ó, a primeira coisa que eu tenho que falar, que eu vou falar primeiro antes que o Vitor comece a falar, porque ele vai falar coisa melhor do que eu, é o seguinte. Primeiro, com a entrada do James Gunn na DC, um monte de coisa vai deixar de existir. E o Besouro Azul não vai deixar de existir. Esse é o primeiro ponto. Já foi anunciado. Então foi anunciado. Então é uma história que agora vai seguir sobre a batuta do James Gunn, não vai Até porque ser James zerado. Gunn é bobo, né? Ele viu que o Flash deu uma merda. Nossa Senhora. Que- Ele que viu, o Besouro- ele viu que o Besouro Ele Azul viu. é legal e vai pegar um nicho ali infanto-juvenil, que pode ser que eles agora dêem uma complexidade para ele amadurecer. Eu imagino que vai acontecer isso. O que eu imagino? Se eles forem entrar com o Gladiador Dourado, talvez desenvolver ele chegando junto com o Ted Kord, uma coisa do tipo. Mas eu gostaria que fosse a chegada do pessoal da expansão, sabe? Que fosse uma coisa mais cósmica. Que é da onde vem o poder do Escaravelho, que não tá explicado. Poderia ser o Ted Kord sabendo que tinha ameaça, tentou juntar para resolver e aí criar, assim, uma sequência de uns 2, 3 filmes até ter essa questão cósmica. Isso é o que eu gostaria. Por quê? Porque me remete às coisas da revistinha. Então eu acho legal. E eu sei. Antes do Vitor falar, o Gladiador Dourado, ele é um cara que veio do futuro, né? Tem tecnologia também, né? E eu acho que assim, ele trazer o Gladiador Dourado, eu acho que tem um filme, por exemplo, do Gladiador Dourado, que ele volta, ele chega antes, conhece o Ted, eles têm algumas aventuras, e eles caem num tipo de armadilha cósmica, temporal, sei lá. E eles têm. E eu acho que o primeiro filme do Gladiador Dourado, ele tem que terminar com essa. Eles estão presos em algum lugar, sabe? Eles estão presos, os dois estão presos pra poder voltar, sabe? Eu acho que é essa história que eu queria ver. E aí depois desenrolar num encontro deles com o Jaiminho, né? E a filha dele, né? A filha do Ted, né? Que é a Bruna Marquezine. Eu acho que, pra mim, esse seria um conceito legal de ocorrer, né? Não entregar o Gladiador Dourado de cara assim, né? Eu acho que eles têm que desenvolver os dois juntos. Pode ser isso. Olha só, eu tenho quase certeza que o Gladiador Dourado vai ser uma série, tá? Pro Max, canal Max. Mas eu não verifiquei que não. Mas eu tenho quase certeza que vai ser uma série. Acho que não vai ser filme, não. O Gladiador Dourado, quando ele foi criado nos quadrinhos, ele veio com um personagem. Ele era um personagem meio trágico, entendeu? Tipo assim, ele era um cara que foi um fracasso, era um atleta que foi um fracasso, vendeu o jogo e tal, e tudo, foi descoberto, foi expulso da liga e tal, da liga de esporte que ele praticava e tal. E depois ele vai e rouba artefatos de um museu para poder voltar no tempo e virar um super-herói para ganhar dinheiro. Só que aí nessa trajetória ele se encontra e vira um cara do bem, entendeu? Mas eu gostaria que a série do Gladiador Dourado mostrasse isso. Um cara fracassado, mesmo que tivesse coisa de comédia, mas um cara que foi fracassado, tal e tudo, que chegou no fundo do poço, mesmo o cara tendo habilidade, sendo um bom atleta, sendo inteligente e tudo, por decisões erradas ele vai pro fundo do poço, e ele rouba essa tecnologia e volta pro passado e acaba se achando ali como um herói no passado, em vez de só ganhar dinheiro, entendeu? Eu preferia que a série dele fosse assim. E aí depois ele encontrasse com o Besouro Azul, que pra mim, como eu gosto muito dos quadrinhos desses dois, ia construir o personagem de uma maneira melhor. A minha opinião, o que eu já construí na minha cabeça é isso, que a série do Gladiador Dourado vai ser isso.
A série, aí o segundo filme do Besouro Azul ia ser eles libertando o pai deles, onde ele estivesse. Eu imaginei que fosse preso com a expansão mesmo, ou então alguma outra coisa que ele fosse que ficasse preso aí. E aí depois um terceiro filme do Besouro Azul seria ele lutando contra a expansão. Aí eu imaginei uma trilogia do Besouro Azul assim. É isso aí. Igual o que eu falei. 2, 3 É, filmes. o que eu imaginei foi foi isso mais aí. ou menos o que eu Aí falei assim, também. mas eu acho que ele pode aparecer na série do Gladiador Dourado, igual o Paulo falou, desde que seja mais pra frente. Vamos supor que nessa viagem aí o Gladiador Dourado tá se achando, tal, não sei o quê, e até o Besouro Azul ajuda ele a ser um herói, ajuda a ser uma pessoa boa. Mas não pode ser o tema principal, não pode, senão a série, em vez de ser Gladiador Dourado, vai ser Gladiador Mas Dourado eu e acho Besouro que, Azul. eu acho que o Besouro Azul do Ted, ele pode ser o cara que muda o gladiador, né? Concordo. Que seja ele, a válvula, você precisa ser um herói, sabe? Tipo assim, seja um herói. Aham. É tipo o Ben Parker do Homem-Aranha, né? O tio Ben, né? Que é aquele que faz ele ser o herói mesmo, né? Não procurar dinheiro, não procurar fama, né? Aham. Trazer isso. Agora, antes de encerrar, a gente tem que falar do filme. A gente falou um monte de coisa aqui, principalmente coisa boa. Eu queria pontuar algumas coisas. Posso? Vamos falar das coisas ruins do filme, então. Comece Não você. é, não é só coisas ruins, é o seguinte. O filme, ele é uma homenagem muito boa à história dos quadrinhos. Igual a gente falou aqui, o Carapax está nos quadrinhos, o Projeto Omak tem muito a ver com o Besouro Azul, a origem dele lá, dele lutar contra um exército de robôs, né, que está sendo criado, e morrer um herói, virar outro herói. Então, tipo assim, cara, a caverna do besouro, os equipamentos dele, o bug, tem muita referência, foi muito bem construído isso daí. Ponto, tá? Agora, eu achei que a família é muito forçada, velho. Vocês podem até não concordar comigo, mas a avó dele pegar a metralhadora tecnológica lá e sair atirando nos outros, assim, pra mim aquilo lá foi o fim da picada, aquilo lá me tirou do filme. Aquilo foi bocó. Aquilo lá pra mim estragou, entendeu? Aquilo foi Eles bocó. estão querendo fazer Aquilo comédia, mas tem a ver não com precisava de fazer o comédia mexicano com isso. guerrilheiro que existiu. Eles quiseram. Azar Eles dela, quiseram não quer trazer saber um não, negócio tem de artrite história, hoje em né? dia, não consegue carregar arma daquele jeito lá não, entendeu? Não gostei, não gostei. Esse negócio de dar protagonismo pra todo mundo acaba se perdendo. Outra coisa, o tio dele sabe fazer uma arma pra embaralhar um sistema de segurança dos melhores do mundo, um aparelho, sabe pilotar o bug, sabe mexer nos computadores lá tudo e achar tudo que precisa de tudo. Então assim, cara, não precisa disso, não precisa de fazer assim. O pai dele, o pai dele é o cara que inspira ele a ter a conduta moral dele, a conseguir, a ter força de vontade, tudo, que tem a ver até com o espírito do imigrante, né? Que é interessante tudo. Mas aquele negócio dele ir lá para um espaço astral, ver o pai dele voltar, cara, não tem nada a ver com o filme. Eu acho que são coisas que não precisava, ele podia só lembrar do pai dele conversando com ele, entendeu? Então, assim, eu acho que tem muita coisa piegas nesse filme. Agora, eu tô te falando o que eu achei ruim. Principalmente isso, entendeu? Agora, a Bruna Marquezine, ela teve um papel muito importante, teve um protagonismo razoável ali. Mas ela que tinha que... Não tô falando que ela é brasileira, não, é porque ela é filha do Besouro Azul. Ela que tinha que dirigir o bug, ela que tinha que saber usar as armas. Ela podia meter um uniforme de besoura azul ali, ó, besoura verde, besoura prateada, besoura qualquer coisa, e ajudar lá a libertar ele. O tio e a irmã podiam ir no carro lá junto e fazer uma coisinha ou outra, mas não ser todo mundo importante daquele jeito, porque pra mim não tem lógica. Entendeu? Esse realmente Isso não é me legal. tirou do filme um pouco. Isso faz o filme ser muito infantil, ser meio bobinho, entendeu? E o filme tem umas coisas muito boas. A transformação dele no Besouro Azul é legal. Sabe, as lutas, o CGI é legal. A representação latina, apesar de ser forçada, eu acho forçada, mas eu achei legal. A família latina ser mais calorosa. Isso é muito engraçado aqui, cara. Mais de uma vez já chegaram pra mim e falaram assim: pô, seu filho tá na faculdade e mora com você ainda? Os americanos, entendeu? Aí eu falei assim: mora. Eu disse, não, mas ele tem que morar sozinho. Ele tem que morar. Não, ele não vai morar sozinho, não. Ele vai morar. Eu não fico falando outras situações que influenciam isso, mas pro americano isso é um absurdo. O menino vai pra faculdade e continua morando com o pai, entendeu? Isso é até sem nome de fracasso da pessoa. Ela tem que viver a vida dela pra lá. Eu tava na academia outro dia malhando, eu e meu menino mais novo, né? Aí chegou um cara pra mim, assim, fortão, assim, falou assim: ah, você é pai e filho, vocês malham junto. Eu queria que meu filho viesse aqui, mas ele não vem. Ele vai terminar o high school agora. Eu já falei com ele. Ou você trabalha e
e vai morar sozinho, ou você vai pra faculdade, eu vou pagar a faculdade pra você, mas você vai morar no dormitório da faculdade. Lá em casa você não vai ficar mais, não. Vai fazer 18 anos e vai embora. O quarto dele eu vou fazer uma academia pra mim. Então, assim, os caras são doidos pra livrar dos filhos aqui, sabe? Então, assim, é diferente mesmo a cultura. Então, assim, a cultura latina ali, pra mim, tá bem representada, apesar de um pouco exagerada. Mas essas coisas que eles fizeram infantilizam muito o filme, piadinha demais, infantiliza um pouco o filme. É um filme que eu gostei de ver. Não, o filme não é ruim, tá? É uma das melhores coisas que a DC fez ultimamente aí. Melhor que Liga da Justiça, melhor que Mulher Maravilha 1984. Muito Melhor que Flash 500 milhões de vezes. Agora eu posso falar até do Flash sem tanto ódio, que eu tava com gosto amargo da DC. Agora o Besouro Azul me deu um gostinho melhorzinho na boca e tal. Mas eu acho que ele não precisava desse protagonismo pra avó, pro tio, fazer o pai voltar do espaço lá e conversar com o cara quando ele tá morrendo, entendeu? E, sei lá, isso aí pra mim estragou um pouquinho. Podia ser melhor nesse ponto aí, né? Mas eu gostei e eu acho que tem muitas coisas boas nesse filme. Eu acho perto de outras coisas que a gente já viu da DC, né? Nossa senhora. Ele é top, ele é top 5, fácil. Aí ele é um clássico, ele é Poderoso Chefão, ele é Senhor dos Anéis. Perto de outras coisas DC. Quer pontuar mais alguma coisa, Humberto? Essas coisas que o Vitor falou, eu entendo. Realmente tem coisa que é desnecessária. Eu acho que efetivamente eu não tinha pensado por esse lado, o Vitor chamou bem. Se a Jane Cord tivesse mais protagonismo como pilotar as coisas que ela sabe como é que funcionava, seria mais lógico. Aí ela poderia virar, mas como ela é brasileira, não seria besouro, né? Seria besorro. Besorro azul. Mas ela poderia Besorra. Poderia ter tido mais papel no desvendar da tecnologia lá dos pais. A avó virar uma guerrilheira também foi forçado mesmo e tal. Uma coisa que me incomodou. Na hora que eles quando ele quebra a armadura do besouro, né? E ele fica com meio rosto aparecendo. Então o olho dele tá numa posição e o olho da máscara tá tipo na maçã do rosto. Aquilo me incomoda. Aquilo realmente me incomoda. Ele virou meio Severo. Do Homem-Aranha, primeiro Homem-Aranha, né? Que tem uma cena dessa, né? Quando luta contra o Duende Verde, né? Ele tem uma cena dessa, me lembrou muito, né? Essa referência, assim. Não, mas a máscara... É porque essas máscaras, elas são... Tem muita coisa que é CGI e tem muita coisa que é... Ali era um efeito prático. Efeito prático, né? E no efeito prático, eles podiam ter ajustado a máscara pra ela ficar alinhada com o olho dele. Ela não tá alinhada com o olho dele. É verdade. Aí que eu olhei assim, pô, virou Cerverob. Cara... eu acho o seguinte, o roteiro... Só falar um negócio sobre a máscara... Sabe uma coisa legal que eu gostei que tem nos quadrinhos? A máscara do besouro tem expressões. Tem. Se ele tá espantado, se ele tá com raiva, o olho mexe, ela a mexe boca lá. mexe. Isso me chamou atenção. Isso eu achei legal também. também. Ficou legal mesmo. Bem, cara, pra finalizar assim, o roteiro, eu gostei do roteiro pela entrega dele, por todas essas referências que tem. Eu acho que depois do Vitor ter dado essa explanação toda, eu concordo com você, viu, Vitor? Eu acho que podia ter soluções melhores, né? Eu compro aquelas soluções, tranquilo, porque eu queria me divertir, eu já estava me divertindo, tal, mas eu acho que para trazer mais realismo, mais seriedade, talvez é uma coisa melhor, mas talvez não seja nem o objetivo deles com esse filme, assim, né? Dar tanta profundidade, assim, para um filme que ele tá muito identificado como infanto-juvenil ali, tranquilo. A gente pode considerar ele como uma aventura infanto-juvenil. Mas eu acredito sim que poderia aprofundar mais. Pode ser que agora, com os novos filmes que a gente tá querendo que aconteça, né? Eles dão mais profundidade a isso, né? Até porque vai ter uma relação maior agora entre o Jaiminho e a Bruna Marquezine, né? Mas eu acho que é isso. Mais algum ponto a colocar? Não, só que eu queria muito que o Ted Cord aparecesse, cara. É meu Besouro Azul preferido. Também, eu também. Muito divertido. E eu fiquei feliz. E eu confio muito no James Gunn pra fazer o Gladiador Dourado e o Besouro Azul, aquela dupla que fez tanto sucesso no quadrinho. Bem, gente, é isso. Espero que vocês tenham gostado desse podcast. Se vocês têm mais alguma opinião sobre o filme, se vocês assistirem, querem mandar pra gente, que a gente lê no próximo episódio, manda pro nosso e-mail, exospodcast@gmail.com, pra gente poder ler esses e-mails, ler a sua opinião, ou manda pra gente aqui, quem conhece a gente, pode mandar no nosso grupo lá. Mas é isso, galera. Ó,
Até a próxima. Até a próxima, pessoal. Até falando nisso, a gente recebeu uma mensagem aqui do ouvinte nosso, Rafael, Opa! sobre o episódio que a gente gravou de inteligência artificial no Star Trek. Ele mandou aqui, ó, no final do podcast sobre qual a melhor tecnologia de Star Trek, eu concordo contigo sobre ser o replicador. Por manipular materiais em nível atômico, o replicador na lore é considerado um dos principais motivos do fim da pobreza na Terra. Se você produz quase qualquer coisa, aparentemente, de lítio, plasma e outros materiais complexos de motor de dobra, não são possíveis de replicar, comida, insumo, qualquer outro material passa a deixar de ser escasso. Marcas ou complexos industriais deixam de fazer sentido, pois o replicador é capaz de fornecer tudo. É de fato uma tecnologia transformadora. Aí ele fez uma coisa que chamou a atenção para uma coisa que eu nunca tinha parado para pensar. O teletransporte que a gente falou, o teletransporte seria uma tecnologia e tal, é um derivado do replicador. Ao manipular os átomos para construir um produto, o teletransporte nada mais é do que um scanner de alta qualidade que, após destruir uma pessoa no ponto de origem, replica com alta resolução, incluindo sinapses que estavam ocorrendo no momento do teletransporte. Então eu achei legal a opinião dele, achei bacana trazer. Doido, hein? Legal, Esse bacana. aí também é cientista. Esse é ele, Esse é. Ele é tudólogo. Ele é o quê? Tudólogo. Biólogo? Tudólogo. Sabe de tudo. Ah, tá. Ah, não, é porque tá falhando a sua voz, eu não consegui escutar. Então é isso aí, pessoal. Que a força esteja com vocês. Falou, galera. Um abraço aí, até mais.